Ó Luís, pedia-te uma reação à presença do filme aqui na Mostra de Veneza, o Redenção, aqui na Mostra. Qual é qual é a tua ideia? Como é que achas que reagiu a crítica e o público quando a sala estava cheia? Pá, confesso-te que foi assim uma surpresa, porque isto surgiu de uma proposta arriscada que nós fizemos ao Barbera, porque as curtas em Veneza têm um contexto, que é o contexto do horizonte e da competição. E normalmente são filmes até 20 minutos. E para nós, do ponto de vista de calendário, de término do filme, era o ideal para ter o festival ideal para tentar apresentar o filme e assim, se quiseres, despacharmos a questão da estreia para depois o Miguel se poder concentrar na longa, nas Mil e Uma Noites. Então a proposta foi uma proposta arriscada no sentido de estrear o filme aqui, fora de competição, numa coisa que não existe em Veneza, que é uma secção oficial fora de competição curtas, e eles abriram essa exceção e depois acabaram por colocar um filme italiano no programa. A surpresa foi que a resposta do público foi excepcional, porque no visionamento de imprensa e de indústria, na sala grande não estava à espera de ter assim, que a sala estivesse quase cheia. Portanto, isso já foi determinante. Depois, no fim, as reações foram ótimas. Depois, na sessão principal, ontem às 5, eu fiquei de facto bastante contente com a reação calorosa, quer dizer, houve uma reação muito calorosa ao filme. Mesmo nas Q&A, não é? Nas perguntas e respostas na sessão. No debate, no final da sessão. E hoje já vimos o feedback, que foi o filme de facto teve imenso eco na imprensa italiana, saíram vários artigos de fundo, dos quais eu destaco do República, do 24 Horas, acho eu que se chama assim, e do Manifesto, que são de facto críticas bastante entusiastas ao filme. Olha, e este manifesto que apareceu aqui nos nossos cacifes da Portuguese Cinema, Made Alarm Sounds, o que é que significa isto? Isso significa nós chamarmos a atenção esse manifesto que tu viste aí também saiu ontem no Jornal Público, foi publicado em tribuna de opinião, e foi também uma iniciativa minha, pessoal, minha e do Miguel, não só de escrever o texto, mas também de divulgar aqui em Veneza, para chamar a atenção para o perigo que o cinema português corre neste momento, hoje em dia. Passámos uma fase em que foi extraordinariamente difícil de concretizar, que foi a lei do cinema, a nova lei do cinema, que veio trazer uma luz e um horizonte para as questões do financiamento do cinema português, que, como sabes, estava a 100% dependente de uma taxa de exibição, que são os famosos 4% que os anunciantes pagam na televisão, e os anunciantes também pagam nas salas de cinema, antes dos filmes começarem, aqueles trailers de anúncios que costumam passar. E sendo esta uma receita que já estava a entrar numa lógica de esgotamento, vivemos desde 2007, 2008 uma situação de pré-ruptura financeira do ICA e que está neste momento que se agravou. Portanto, esta lei, que já foi muito discutida, a lei e todo o pacote de regulamentação, acho que não há memória de uma lei que tenha sido tão ampla e publicamente discutida. Foram 18 meses de discussão no total. Neste momento ela está em vigor, mas simplesmente há um conjunto de empresas que têm como obrigação financiar através de uma taxa, neste caso são as empresas que operam no cabo, que distribuem o sinal de cabo, televisão por cabo, que se recusam e colocaram-se numa posição quase fora da lei ao recusarem-se a pagar essa taxa, uma taxa que é imposta por lei, uma lei que é uma lei de república, que foi aprovada no Parlamento, que foi elaborada pelo Governo, aprovada no Parlamento e promulgada pelo Presidente da República. E o que nos impressionou bastante foi que, desde que estas empresas assumidamente recusaram-se a pagar esta taxa, foi a resposta silenciosa do Governo, em termos políticos,
Nós sabemos que tecnicamente o Estado está a reagir, porque isto é um problema é um problema fiscal, é um problema que envolve e que tem que envolver a autoridade tributária. Essa é a resposta técnica do Estado, que neste momento queremos e sabemos que o Estado está a reagir a esse nível, portanto, notificando essas empresas, instaurando processos de contraordenação. Mas aqui havia uma resposta política, quer dizer, esta lei foi feita pelo Governo, portanto cabe ao Governo, cabe à tutela, também vir a público defender esta lei, defendê-la e dizer a estas pessoas que não, esta lei é para cumprir, vocês têm que cumprir. E no caso concreto, quer dizer, houve uma situação na passada semana, foi o concluir do processo de fusão da Ótimos e da Zon, que são duas empresas envolvidas nesta taxa e nesta obrigação legal. E o Estado, através da Autoridade da Concorrência, autorizou essa fusão de duas empresas que podem estar numa situação de ilegalidade e de incumprimento, que caso decidam ir para tribunal para contestar o pagamento dessa taxa, o mais certo é que no final do processo elas acabem condenadas a ter mesmo que a pagar. Porque a lei não é, ao contrário do que essas empresas dizem, através dos seus representantes, portanto, através da sua associação, a Apritel, ela não é inconstitucional e ela não é desconforme com o direito europeu. Aliás, a Comissão Europeia já veio ao público dizer que a lei está conforme o direito europeu. Portanto, há aqui uma espécie de luta de poder, há aqui uma espécie de confrontação e de afrontamento do Estado que, para nós, não só como atores deste setor, do cinema e do audiovisual, mas também como cidadãos, é importante perceber que tipo de resposta é que o Estado dá quando grandes empresas se recusam a pagar aquilo que a lei as obriga a pagar, que tipo de resposta é que ele dá, portanto, para essas empresas, e saber se essa resposta tem ou não a mesma proporcionalidade que tem com um simples contribuinte que se atrasa ou que se recusa a pagar os seus impostos e as suas taxas e, obviamente, a máquina fiscal cai em cima de forma impiedosa. Portanto, este texto teve como objetivo chamar a atenção do mundo e da imprensa internacional acreditada aqui em Lisboa sobre o lado B daquilo do cinema português. Ou seja, o cinema português tem de facto esta enorme aceitação internacional, mas tem, por outro lado, uma situação de ultra fragilidade naquilo que diz respeito ao seu enquadramento legal, à forma como a atividade é regulada e, sobretudo, à questão fulcral aqui, que é a forma como o cinema, a criação, a produção de cinema e audiovisual é financiada e deve ser financiada. Portanto, o que se passa aqui, o que está aqui em causa é chamar a atenção da imprensa, dos jornalistas, do meio internacional, de que aquilo que se passa nos países deles, que é uma situação que nós queremos que se passe também aqui, portanto em Portugal, ou seja, França, Espanha, Alemanha, têm legislações que proporcionam e que garantem um financiamento para a criação e a produção cinematográfica que envolve este tipo de empresas, que envolve taxas, que envolve impostos e até envolve verbas dos respectivos orçamentos de Estado. Nós queremos ter uma situação similar, simplesmente estamos perante este impasse, que é os contribuintes financeiros recusam-se a pagar e o Estado neste momento não está a dar uma resposta política à altura deste desafio. Obrigado, Luís.